Uma das grandes dificuldades que muitos artistas têm é animar pelos e cabelos aqui no Blender. E hoje eu vou te mostrar de uma forma bem didática como fazer isso. E muito simples, até para você que é iniciante. Então já te convido, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dá um like, ativa o sininho que eu tô trazendo conteúdo de Blender semanalmente aqui para vocês. Saca só, eu vou criar aqui bem rapidinho, já no nosso querido Blender, uma mesh para a gente aplicar esse cabelo. Então eu vou vir aqui, mesh e UV esfera. Essa esfera, eu vou dar aqui um Shade Smooth nela e vou fazer uma animação bem simples aqui para que a gente possa botar esses pelos, certo? Eu vou clicar aqui nela, vou criar um keyframe aqui embaixo, vou criar outro keyframe aqui em cima, outro aqui embaixo e vou pegar esse keyframe aqui do começo e duplicar ele para cá dando um Shift D, certo? Vou botar aqui 97 e nosso bolinho vai ficar fazendo esse movimento aqui em loop. Pronto. Vou voltar aqui para o frame número 1 e vamos começar a criar um pelo aqui bem rápido nessa bolinha. Vou vir aqui nas configurações de partículas, que é esse botãozinho aqui embaixo, e clicar nele e adicionar uma nova partícula aqui. Aqui onde tem Emitter e Ré, vou selecionar Ré e perceba que ele já criou alguma coisa aqui, certo? Antes disso eu vou aqui no modo de render, aqui onde tem Even, eu vou vir aqui em Curves e mudar para Strip, aqui, certo? Voltamos para lá, porque eu quero ver exatamente como é que vai estar se comportando os fios aqui e o tamanho dele. Aqui nas propriedades de Emission, eu vou diminuir aqui o tamanho desses pelos assim. Eu vou meio que simular aqui um pelo de um animal, certo? Perceba que ele já criou umas guias. Aqui vou diminuir mais um pouquinho, assim. E vou vir aqui em Children e Interpolated. Vou mudar para 50. Aqui os dois, para ficar ele bem peludo assim mesmo. Aqui embaixo onde tem Reshape, eu vou mudar para 0.5 para deixar esses fios um pouco mais finos. Pode até diminuir um pouco mais, vou botar 0.1. Ele vai ficar bem fininho assim. E pode até aumentar um pouco mais aqui para 100, por exemplo. Certo. E agora eu vou adicionar alguns efeitos aqui para dar uma randomizada, que está muito certinho esses fios. Aqui dentro de Interpolate, aqui embaixo você vai ver Clumping. E a gente vai subir um pouquinho aqui esse valor do Clumping. Certo? Aqui em Roughness a gente vou mudar para 0.1. Ele dá uma variada aqui. Ficou muito grande, eu vou botar 0.05, beleza? Aqui em Endpoint, vou dar um 0.5, variou bastante, então vou deixar 0.1 mesmo, aqui. E perceba que está um fio bem irregular assim, como um pelo de um animal, certo? Não vou mexer mais em nada, porque eu quero agora mostrar para você como a gente trabalha essa animação. Perceba que, se eu der o play, a bolinha vai estar se mexendo, mas esses pelos eles vão estar parados. Não sei se você consegue mexer daí. Eu vou ver daí, visualizar daí, mas eu vou tirar aqui do display e vou botar em 1 mesmo, para a gente ver mais ou menos como é que tá esses pelos. Perceba que ele está exatamente estático, assim, certo? Como é que a gente faz a animação desses pelos? Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui para a gente possa ver um pouquinho mais. Beleza, assim tá bom. Vamos vir aqui numa propriedade chamada Hair Dynamics, aqui em cima, tá vendo? Aqui você vai marcar essa opção, Hair Dynamics, e perceba que tem algumas propriedades que a gente vai poder mexer aqui. Se você der o play, perceba que os pelos já vão ficar se movimentando, mas com algum problema que ele vai estar, alguns vão estar invadindo aqui a nossa mesh, e a gente precisa corrigir isso, certo? Dá o play aqui para você ver. Tá muito forte aqui a animação desses pelos. A gente pode reduzir um pouco mais, que a gente não quer que ele fique se movimentando tanto. Então a gente vai mexer aqui em algumas propriedades. Aqui onde tem Pin Ghost Train, é justamente para esses pelos, ele com a propriedade 0 aqui, o Hair Dynamics vai estar funcionando na sua totalidade. Quanto mais você aumenta esse pin que é como se fosse para segurar esses pelos, mais rígido ele vai estar ficando. Então vou deixar aqui mais ou menos em 0.3, certo? Aqui em Collisions vou aumentar essa quadrada um pouco para 3, para ele ficar com um pouco mais de realismo. E aqui onde tem estrutura,
temos algumas outras propriedades aqui. Isso aqui é bastante importante, certo? Você vai mudar aqui onde tem Vertex Mass, é onde o peso do pelo, certo? Se o pelo for muito pesado, você aumenta para 1. Se for mais leve, para ele voar um pouco mais, por exemplo, você deixa uma propriedade mais baixa. Não vou mexer nisso aqui por enquanto, deixar em ponto 3. Aqui onde tem Stiffness, é exatamente a rigidez do pelo. Então, quanto mais você aumentar, mais rígido vai ficar esse pelo. Então, eu vou deixar aqui em ponto 5 mesmo. Aqui em Random, é justamente para que o pelo ele varie entre uns mais rígidos, outros mais leves. Se você quiser mexer nisso aqui, você pode. Se não quiser, também não tem problema, certo? E o Damping é exatamente o amortecimento. Quando o pelo bate na mesh, se ele vai fazer um amortecimento suave ou um amortecimento mais forte. Quanto mais, aqui está em ponto 5, mas se você aumentar para 1, o amortecimento vai estar bem mais suave. Se você botar para 0, ele vai estar amortecendo mais forte assim, certo? Então eu vou deixar aqui, por enquanto, em ponto 5 como está. Então quando você der o play, perceba que ele vai estar movimentando, mas de uma maneira bem mais rígida e sem invadir a mesh como estava lá no começo. Beleza? Perceba mais ou menos isso aqui. Deixa eu reduzir um pouco aqui para 1 novamente. Vou mudar aqui essa propriedade rapidinho para Strand para você ver. Perceba que os pelos estão movimentando, mas ele está bem mais voltando bem mais rápido para a sua posição de origem. Foi por conta dessas configurações que a gente criou. Se eu, por exemplo, aumentar aqui onde tem o nosso damping, botar aqui em 1, perceba o que vai acontecer. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, porque o Blender vai estar processando aqui embaixo, certo? Olha como ele fica bem mais flutuando mesmo assim, o amortecimento fica muito mais rápido, né? Então, você pode mexer nesse damping aqui e ir alterando isso. Eu gosto de deixar aqui no ponto 5 mesmo, para que ele não fique nem tão rígido, nem tão flutuante, certo? Então, para mim já está satisfatório aqui. Você pode mexer nessas propriedades aqui e ir testando de acordo com o seu projeto, tá bom? Mas antes da gente dar continuidade desse tutorial, que eu vou agora botar uma textura aqui, vou ensinar você como fazer texturas aqui dentro do Eevee para pelos, certo? Eu convido a você, se você quer se tornar membro desse canal, clica no botão aqui embaixo que vai ter algumas vantagens para você. Se você deseja ajudar esse canal de alguma forma aqui, tem um botãozinho que eu vou deixar aqui, um QR Code aqui na tela. Você já deve ter visto aí que eu estou deixando ele desde o começo do vídeo, para você fazer uma doação para ajudar o nosso canal aqui a continuar trazendo vídeos para vocês semanalmente, tá bom? Mas não é obrigado, é só se você sentir a vontade para isso. Então vamos voltar para o tutorial. Pronto, agora nós vamos criar uma texturização para esses pelos. Eu vou vir aqui, voltar para a nossa propriedade de strip, certo? E já estou no renderizador Eevee. Vou colocar novamente aqui para 100, aqui em Display Amount, beleza? E vou entrar agora na propriedade de Shade Editor. Vou botar aqui no Eevee e vou colocar uma luz de sol mesmo por enquanto, só para a gente ver o que vai estar acontecendo. Percebe que quando você colocar a iluminação, esses pelos vai estar mostrando um pouco assim, aqui embaixo vai estar mostrando a nossa mesh. E a gente pode aumentar um pouco mais aqui a questão dos pelos, para que ele não mostre tanto. Vou aumentar um pouco aqui para 2000 aqui em cima, aumentar as guias e perceba que já deu uma melhorada bastante aqui. E vou deixar aqui embaixo em 120, tanto para o viewport quanto para o render, e para mim tá bom assim, certo? Agora vamos aumentar um pouco essa luz aqui, vou deixar ela em 3, essa luz do sol, e vamos agora criar uns materiais aqui no nosso Shade Editor. Vou clicar aqui na nossa bolinha e vir aqui em New. Aqui no Principal BSTF vou colocar uma corzinha laranja assim, meio alaranjada. Eu vou fazer mais ou menos uma pelagem aqui de um tigre, certo? Perceba que está muito uniforme, a gente vai fazer algumas alterações aqui. Aqui no Roughness eu vou diminuir um pouquinho assim, aumentar um pouco para deixar ele um pouquinho mais brilhoso. Vou vir aqui em Search e adicionar uma propriedade chamada Curve Info. Pesquisar aqui Curve Info. E vamos adicionar aqui um Color Ramp, certo? Aqui em Render eu vou ligar aqui no nosso Factor,
Dá um Ctrl Shift em cima do Color Ramp. Se não estiver funcionando isso, você vai ter que ativar um add-on Node Random. Eu já ensinei isso aqui no canal, você pode conferir nesse vídeo, vai estar aparecendo aqui, onde eu falo sobre texturização aqui do Blender, certo? Então eu vou puxar aqui um pouquinho. Perceba que ele vai dar uma variedade na cor desses pelos. Então eu vou puxar esse amarelo para cá e vou puxar também para cá. Um pouquinho mais ele para cá. Copiar aqui e aqui em cima desse branco, beleza. Esse amarelo aqui eu vou clicar nele e vou deixar ele um pouquinho mais escuro. Eu acho que eu posso deixar ele um pouco mais alaranjado, assim, quase que não saia. Pronto, vou ligar o nosso pelo de volta aqui. E perceba que ficou um pouco escuro, você pode ir mexendo aqui nele para ver uma cor que fica um pouco mais aproximada assim. Vou pegar aqui na nossa luzinha, certo. Para fazer os tracinhos do tigre, eu vou vir aqui em Search e colocar aqui um node chamado Wave. Esse Wave eu vou mudar aqui para Y. Vou dar um Ctrl T aqui para aparecer as propriedades das coordenadas da textura. E vou ligar aqui em UV. Agora vamos ver como dou Ctrl Shift aqui para a gente ver o que está acontecendo. Ele já criou aqui umas listrinhas, certo? Então dá uma distorção assim mais ou menos, certo? E vou adicionar aqui um Mix RGB, Mix Color, aliás. E ligar esse noise aqui que a gente criou, esse Wave, aqui em Factor. Aqui embaixo em Factor. E aqui eu tenho essa corzinha, eu vou ligar aqui no A. Aqui eu vou mudar para a cor preta. E vou ligar esse resultado aqui em Base Color. E vou ligar de novo o material principal. E perceba que ele já criou aqui uma textura bem interessante para o nosso tigrinho. Que não é o tigrinho de apostas. Beleza, galera? Não façam apostas que não vale a pena. Então, 10. Aumentar aqui bastante. A gente pode, se quiser, ocultar aqui essa bolinha de dentro. Vou clicar nela. Vim aqui em Partículas. Vim aqui em Viewport Display. E desmarcar essa caixinha. E aqui em Render também vou desmarcar essa caixinha. E nosso material de tigre está prontinho assim. Agora é só colocar para renderizar e vai estar pronto o nosso resultado. Você pode ir testando aí em outros objetos e até em alguns personagens para você ver como vai ficando, beleza? E se você gostou desse vídeo, eu já te convido mais uma vez a seguir esse canal, dar o like e comentar aí embaixo para ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas e eu continuar trazendo conteúdo aqui semanalmente de Blender para você. Valeu e até o próximo vídeo.